Hoje vamos entender alguns conceitos básicos de introdução ao estudo da física. Esses conceitos são necessários para o entendimento de todos os fenômenos lá na frente, tanto para a física 1, quanto para a física 2 ou para a física 3. Então vamos lá. Inicialmente, vamos fazer uma breve introdução à física. O que é a física? A física é uma ciência que estuda todos os fenômenos da natureza. Por esse motivo, ela é chamada de ciência natural. Tudo o que acontece na natureza é denominado fenômeno natural. Quais são as áreas da física? A mecânica, que estuda todos os fenômenos que envolvem a ação de força mecânica. Então, ela estuda os movimentos na cinemática, a ação de força e movimento, a relação que existe na dinâmica, a gravitação, que estuda o movimento dos planetas, a estática, que estuda apenas a ação de força, e a hidrostática, que estuda o equilíbrio nos fluidos. A segunda parte é a termologia, que estuda todos os fenômenos que envolvem o calor. Então, estuda os fenômenos térmicos. É subdividido em termometria, que é o estudo da energia interna, a calorimetria, que é o estudo das medidas da quantidade de calor, e a termodinâmica, que analisa o comportamento dos gases quando eles são usados nas máquinas térmicas. A ótica, que estuda os fenômenos ligados à luz, pode ser subdividida em ótica geométrica, que estuda apenas a propagação da luz, e ótica física, que estuda a natureza da luz. Ondulatória, que estuda a propagação de ondas, engloba a acústica e todas as outras ondas eletromagnéticas e mecânicas. A eletricidade, que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, que é subdividida em eletrostática, cargas em equilíbrio, eletrodinâmica, cargas em movimento ordenado, e eletromagnetismo, relação entre carga elétrica e propriedade magnética. E a física moderna, que envolve a relatividade, a mecânica quântica e a física nuclear. Para iniciar esse estudo de conhecimentos básicos necessários ao entendimento da física, nós vamos começar por grandezas físicas. O que é uma grandeza física? É tudo que pode ser medido, ou seja, é uma grandeza que descreve qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no fenômeno. Em física, elas podem ser vetoriais ou escalares. O que é uma grandeza escalar? É aquela que fica bem entendida apenas com um valor numérico seguido de uma unidade. Exemplo: massa, comprimento, tempo, energia, carga elétrica. Grandezas vetoriais. O que são grandezas vetoriais? São aquelas que, além do valor, elas precisam de uma representação espacial, ou seja, elas precisam de uma direção e de um sentido. Então, as grandezas vetoriais, elas são observadas não só no valor numérico, como também na direção e no sentido, ou seja, a orientação espacial. Exemplo: aceleração, velocidade, força, impulso, etc. Na física, a gente tem grandezas fundamentais, chamadas de grandezas de base, e grandezas derivadas. Então, vamos entender o que são essas grandezas. Todo fenômeno que a gente estuda, ele precisa de uma etapa muito importante, que é a quantificação matemática. Ou seja, todos os fenômenos são representados por grandezas e essas grandezas têm medidas. E uma medida, para estar correta, ela precisa de um número seguido de uma unidade, se essa grandeza for escalar, e ela precisa de um número seguido de uma unidade, uma direção e um sentido, se for uma grandeza vetorial. Essas grandezas podem ser diretas, indiretas ou adimensional. As grandezas diretas ou fundamentais, que são chamadas grandezas de base, são aquelas que apenas com uma medida você já tem o resultado e não precisa envolver outra grandeza. Por exemplo,
Se você vai medir uma rua, basta você usar uma trena, que você já obtém a medida da rua, ou seja, você não precisou envolver nenhuma outra grandeza para obter a medida desta grandeza. Ou então você vai medir o tempo para ir ao mercado, basta você usar o relógio, certo? Então, nesse caso, elas são chamadas de grandezas de base. A gente tem como exemplo aqui na Física 1, as grandezas de base são tempo, massa e comprimento. Todas as outras grandezas que vamos estudar dependem dessas três. É uma relação entre essas três. Indiretas ou derivadas são aquelas que envolvem mais de uma grandeza para ser medida. Ela precisa de duas ou mais grandezas. Elas são chamadas de derivadas porque elas são compostas de grandezas diretas, ou seja, de grandezas de base. Exemplo, a velocidade é uma razão entre comprimento e tempo. Ela é definida como a distância dividida pelo tempo. Então, você precisa, para calcular a velocidade, de duas grandezas físicas, o espaço e o tempo. Quando você divide, você vai obter um novo resultado e uma nova unidade de medida, derivada de grandezas fundamentais ou grandezas de base. E uma grandeza é chamada de adimensional ou número adimensional quando ele não tem unidade de medida. Ele é resultado da divisão de duas grandezas iguais. Então, só para a gente ter um exemplo, se eu dividir 4 quilômetros por 2 quilômetros, qual será o resultado? 2. Eu cortei quilômetro com quilômetro, certo? Então, eu vou ter um número adimensional. Na física, a gente tem algumas grandezas adimensionais, alguns números adimensionais. Coeficiente de atrito, índice de refração, e entre outros. O que é o Sistema Internacional de Unidades? O Sistema Internacional de Unidades foi um sistema criado para substituir o sistema imperial que era usado antigamente. Ele rege todas as unidades de medida da ciência. Então, ele tem uma sigla SI e toda vez que essa sigla é mencionada em qualquer exercício, você tem que saber que são unidades usadas no sistema internacional. Aqui a gente tem alguns exemplos de grandezas de base e suas respectivas unidades no sistema internacional. A unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. Então, se você tem qualquer comprimento em quilômetro, centímetro, milímetro, você tem que transformar para metro para poder usar nas equações que envolvem o cálculo de uma grandeza qualquer. A unidade de massa é o quilograma. Da mesma maneira, a gente tem que transformar para quilograma qualquer unidade de massa diferente. Centigrama, grama, tem que transformar para quilograma. Unidade de tempo é o segundo, então temos que transformar. Se o tempo vier em hora, tem que transformar para segundo. Se vier em minuto, tem que transformar para segundo. Isso se o problema mencionar o sistema internacional. A unidade de corrente elétrica é o ampere, a unidade de temperatura do sistema internacional é o Kelvin, a unidade de substância é mol, a unidade de intensidade luminosa é candela, a unidade de carga é coulomb e assim por diante. Notação científica. O que é a notação científica? É outro conhecimento básico necessário, principalmente no estudo da eletrostática. Você o tempo inteiro tem que usar a notação científica nos cálculos de eletrostática, de campo elétrico, de força elétrica. A notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Ela é muito utilizada na astronomia, na física, na química, pois a gente pode representar os números de moléculas, de átomos, de grandes distâncias, entre outras medidas, tá? Carga elétrica. Vamos ver um exemplo. Como que fica 1 trilhão escrito em notação científica? Nós sabemos que todo número ele tem uma vírgula à direita dele, certo?
Como esse número é muito grande, eu posso transformar esse número em notação científica. O que significa isso? Eu vou deslocar essa vírgula até o número 1, como se eu estivesse dividindo por 10 aqui, ó, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. Então, eu desloco essa vírgula até o número 1, eu vou ter 1,0 vezes 10 elevado. Quantas vezes eu dividi por 10? Ou seja, quantas casas eu desloquei com a vírgula? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ficar 1,0 vezes 10 elevado a 12. Então, a notação científica é sempre baseada em potências de 10. A gente pode generalizar a forma de escrever um número em notação científica, que seria A vezes 10 elevado a B. O que é o A? O A é essa parte da frente aqui da notação científica que recebe o nome de mantissa. O A tem que ter um valor de 1 até 10, ou seja, 1 menor ou igual a A, que é menor que 10. Veja bem que não pode ser igual a 10. Eu não posso ter 10,8, porque aí a notação científica está errada. Eu posso ter 9,99, mas eu não posso ter 10, ok? Então, essa parte da frente do número é chamada de mantissa. E esse B indica o expoente da potência de 10. Ele é chamado de ordem de grandeza do número, certo? A ordem de grandeza, então, é a potência de 10. Se a mantissa for menor ou igual a 5, então nós temos aqui 2,4 vezes 10 ao cubo, a ordem de grandeza é 10 ao cubo. Mas se a mantissa for maior do que 5, você acrescenta uma unidade no expoente da potência de 10. Por exemplo, 6,3 vezes 10 elevado a menos 8. Qual é a ordem de grandeza? 10 elevado a menos 7, porque eu ponho menos 8 mais 1 vai dar menos 7. Como vamos escrever grande parte dos números do estudo da física em notação científica, nós precisamos aprender a escrever um número em notação científica e fazer as operações com notação científica. Então, primeiro vamos aprender a usar essa fórmula que nós vimos anteriormente, mudando a posição da vírgula e ajustando o expoente. Como em um número escrito em notação científica, a vírgula sempre deve ser posicionada à direita do primeiro algarismo diferente de zero. Se não for este o caso, o procedimento a ser realizado é o seguinte: se deslocarmos a vírgula n posições para a direita, devemos subtrair n unidades do expoente. Vamos ver no exemplo aqui. Eu tenho o número 0,0000035. Eu vou deslocar a vírgula até o primeiro número diferente de zero, certo? Vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a n vezes um número negativo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Menos 11. Então, a gente deve subtrair n unidades no expoente. Ao deslocarmos a vírgula n posições para a esquerda, devemos somar n unidades ao expoente. Então, eu tenho esse número aqui e vou deslocar essa vírgula até o primeiro número diferente de zero, 3,87. Nós vimos lá atrás que a mantissa tem que ser um número de 1 até 9,99999. Então, vai ficar 3,87 vezes 10 elevado. Agora, eu vou somar n vezes no expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, tá? Então, esse número aqui, escrito em notação científica, vai ficar 3,87 vezes 10 elevado a 13. As operações. Primeiro, nós vamos ver adição e subtração. Extremamente importante. Para adicionar ou subtrair notação científica,
Os números devem ter a mesma ordem de grandeza, ou seja, eles têm que ter a mesma potência de 10. Então, vamos ver aqui, ó. 2,3 vezes 10 ao cubo mais 3,8 vezes 10 ao cubo, quanto que vai dar isso? Posso somar? Posso. A ordem de grandeza é igual. Então, basta adicionar as mantiças e repetir a ordem de grandeza. 2,3 mais 3,8 vai dar 6,1 vezes 10 elevado ao cubo, porque eu estou repetindo a ordem de grandeza. Se essas ordens de grandezas não forem iguais, primeiro eu corrijo todas as parcelas ao maior expoente. Então, eu tenho aqui 4,8 vezes 10 à quinta menos 1,6 vezes 10 à quarta. Esse aqui tem uma ordem diferente, de grandeza diferente. Então, eu vou corrigir esse número para a maior ordem de grandeza. Vou repetir o 4,8 vezes 10 à quinta. Esse aqui corrigido. Como eu preciso que aqui fique 10 à quinta, eu tenho que deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 0,16 vezes 10 elevado à quinta. Agora, eu vou proceder como eu fiz no exemplo anterior, que era a adição. Vou subtrair as mantiças e repetir a ordem de grandeza. Então, eu vou ter 4,8 menos 0,16, vai dar 4,64 vezes 10 à quinta. A multiplicação é bem simples. Eu vou multiplicar as mantiças e vou somar os expoentes das potências de 10. 2,8 vezes 2 vai dar 5,6, vezes 10 elevado a 3 mais 4, que deu 7. Então, é bem simples fazer a multiplicação. A divisão, eu vou dividir as mantiças e vou subtrair os expoentes da potência de 10. Então, 1,44 dividido por 1,2 vai dar 1,2, vezes 10 elevado a 4 menos 3, porque esse aqui é negativo. Como menos com menos vai dar mais, vai ficar 4 mais 3, 7. E a potenciação, você vai fazer o quê? Você vai elevar a mantiça à potência da notação científica e vai multiplicar a ordem de grandeza por ele. Então, 2,4 vezes 10 à quinta elevado ao quadrado. Eu elevo 2,4 ao quadrado, dá 5,76, vezes 10 elevado a 5 vezes 2. Eu só multiplico o expoente aqui do 10 pela potência n que eu queria elevar o número. E essa parte aqui também bastante importante, já que vamos trabalhar muitas vezes com múltiplos e submúltiplos. É comum a gente utilizar múltiplos e submúltiplos de qualquer medida. Os mais usados são esses que estão na tabela aqui. Presta atenção que isso pode ser usado para qualquer unidade de medida. Quando eu tenho um fator 10 elevado a 1, o prefixo utilizado é deca e o símbolo é DA. Eu posso ter decagrama, eu posso ter decametro, eu posso ter decacoulomb várias vezes, entendeu? Então, esse é o prefixo que eu vou usar para qualquer unidade quando eu tiver 10 elevado a 1. 10 elevado a 2 é hecto e o símbolo é H. 10 elevado a 3 é quilo, quilograma, quilômetro, quilocoulomb, entendeu? E o símbolo é K. 10 elevado a sexta é mega. A gente conhece mega, megabyte, né? Mega é 10 elevado a sexta. 10 elevado a nona é giga. A representação letra G maiúscula. E 10 elevado a 12 é tera, representado por T maiúsculo. Então, a gente tem todos os prefixos aqui, os símbolos, tá? E qual é o fator, a ordem de grandeza que representa esses múltiplos.
Então, lembrem-se, múltiplos são maiores, então os expoentes são positivos. O que a gente mais usa é 10 ao cubo, 10 à sexta, 10 à nona e 10 a 12. Submúltiplos a gente usa muito em eletricidade, certo? Então, nós temos vários fatores, ó, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 12. Qual é o prefixo que representa essa ordem de grandeza? Decigrama, tá? 10 elevado a menos 2, centigrama, centímetro. 10 elevado a menos 3, miligrama, milímetro. 10 elevado a menos 6, microcoulomb, micrômetro, microsegundo. 10 elevado a menos 9, nano. 10 elevado a menos 12, pico. O que a gente mais usa lá na eletricidade são esses aqui, ó, esses três aqui. 10 elevado a menos 3, que é mili, 10 elevado a menos 6, que é micro, e 10 elevado a menos 9, que é nano. Quais os símbolos que a gente usa aqui? Para o dec é D, para o cent é C, lembra de centímetro? É cm. Para o mili é M, lembra de milímetro? MM. Para o micro é a letra grega Mi, para o nano é N minúsculo, para o pico é P, ok? Então, a gente encerra aqui esse início, esses conhecimentos básicos para a gente ter uma introdução ao estudo da física. Na próxima aula de Física 1, nós já vamos entrar no estudo de cinemática.